João Alonso, professor também de Direito, conosco aqui para bater um papo. Muito boa noite, obrigado pela presença. Boa noite. Neto, boa noite. tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, Tranquila? professor? Tudo bem? Boa noite, bem-vindo. Obrigado mais uma vez pelo convite, né? Agradeço. Sempre um prazer. Falar um pouquinho, Falar um pouquinho, né? Tirar umas dúvidas. tirar umas dúvidas. Eu vou aproveitar aqui, já que nós estamos num distanciamento aqui, Sim. né, eu vou tirar a máscara, porque por está favor, embaçando claro, o óculos claro. aqui, e aí é complicado. Pronto. Vamos lá, Aí. pronto. Já aproveitando falando sobre máscara, vamos falar sobre, claro, o assunto é esse, né? As dúvidas, né, sobre a vacinação, funcionários, empregados, colaboradores e, claro, os protocolos da pandemia Covid-19. Ele já começa perguntando para o Alonso, né, o advogado que está aqui presente, a empresa pode obrigar o trabalhador a tomar a vacina? A primeira pergunta que a gente faz, porque tem muitas pessoas que não estão tomando vacina, por uma questão ideológica, por falta de informação, por incrível que pareça, e até por fake news. A pessoa recebe tanta informação pelo WhatsApp que acha que tudo aquilo é verdade, coisas absurdas, né? E a gente acaba, e às vezes até inspirado em algumas pessoas, sem o mínimo pudor, que preferem comer pizza na porta do que tomar vacina. Enfim, eu quero saber a sua opinião, Alonso, como é que fica a empresa nessa situação? Pode exigir, olha, tem que tomar vacina ou não? E se ele se recusar, ele pode ser mandado embora? Neto, nós estamos vivendo uma situação, acho que bem atípica, né? De uma forma excepcional, onde todos nós estamos, em tese, perdidos, né? Essa é a realidade. Tanto o poder público, o setor privado, a sociedade no modo geral, eu entendo que todos nós estamos perdidos em relação a essa situação do Covid. Eu vejo que o ano passado, 2020, né, quando iniciou lá em março, o estado de calamidade pública, era uma situação. Entramos em 2021 com outra situação e me parece que o tempo só está prejudicando, né, o que vem relacionando. Isso é a minha opinião, tá? E vejo os governos também situação um pouco tensa, né? O governo federal diz uma coisa, os governos estaduais, municipais, e aí fica a população no meio. Essa é a realidade. Mas, quando se fala em empresa, diante de tudo que aconteceu e está acontecendo, temos pessoas que resistem à vacinação, é um direito, e temos pessoas que já pedem a vacinação, a terceira dose, quarta dose, e eu creio que isso aí vai ficar para nós um bom tempo, eternidade, sim, né? Não tem o porquê de falar que será passageiro. Eu acredito que não, vai demorar, né? Mas vejam, a empresa, se ela não tomar as devidas precauções no seu ambiente de trabalho, ela pode sofrer sanção. Sanção por quem? Por parte do Ministério Público, pela questão da vigilância, aí possivelmente sindicato, tem toda uma série de discussões a respeito disso, se a empresa ou não tem, né, direito de fazer com que o funcionário seja obrigado a tomar vacina e o funcionário no direito de se recusar a tomar vacina. Eu vejo hoje, diante de tudo isso, de todo esse cenário que nós sabemos, né, e estamos observando, recentemente agora, em Santa Catarina, uma funcionária se recusou a tomar vacina, funcionária pública, se recusou a tomar vacina, o Estado fez a demissão dela por justa causa. Né? E ela entrou na Justiça e reverteu a justa causa. O juiz mandou reintegrá-la, pagar todos os vencimentos, dizendo que ela não é obrigada, ninguém pode tomar vacina de forma obrigada, você não pode demitir funcionário por justa causa nesse sentido. É uma decisão isolada agora, recentemente, de Santa Catarina, e mandou pagar todos os atrasados. Ele diz que, na fundamentação da sentença, depois eu até passo para você, na fundamentação dele na sentença, que os estudos estão sendo colocados ainda de forma
muito recente. Então, você não tem algo concreto. E ele relaciona todas as vacinas, né, que foram colocadas no mercado para justamente justificar a sua decisão. Em contrapartida, a Justiça do Trabalho já reconheceu a recusa do funcionário gera demissão por justa causa, como também nós tivemos entendimento que a empresa que não tomou as devidas precauções, não fez todas aquelas restrições necessárias, também foi punida com multa. Com multa. Ou seja, nós não temos um elemento que define se eu recuso ou tomo, sou obrigado a tomar a vacina. Eu, por hora, sugiro, né, que as empresas devem sim tomar as precauções necessárias, né? Por exemplo, aqui, né, a gente está no isolamento, está no espaço, aliás, no distanciamento, com máscara, sem máscara, ou seja, você vem, né, uma precaução. Imagina se todos nós não tivéssemos isso. A responsabilidade seria de quem? Né? Da empresa. Correto. Você falar de 2, 3 funcionários, torna-se fácil, né? Agora, você falar num contingente de 50, 60, 70 funcionários sim. E aí para cima, né? Como é que você vai lidar com isso? E o INSS reconhece ou não a doença? Até agora não tem uma definição. Não tem uma definição. Não tem uma definição. Né? Estou com o Covid, e aí? Você passa aquele período de isolamento, 14 dias, depois você faz novos testes, começa a criar aí uma outra situação, mas uma definição lógica, jurídica, a respeito disso, como que o INSS reconhece isso, não tem. Agora, uma coisa interessante, Alonso, a gente está falando sobre a questão do Covid, no protocolo do Estado, como você iniciou a sua fala falando sim, que sim. Não há um consenso entre município, Estado e governo federal, na área da educação, por exemplo, se uma pessoa, por exemplo, um professor tem contato com alguém que está com Covid, automaticamente ele é afastado, mesmo fazendo o teste. Tem que aguardar no mínimo uma semana, fazer o teste para poder retornar às suas atividades presenciais, mesmo se ele não tem sintomas ou se ele não está. Ele vai ter que aguardar uma semana. Esse é o protocolo da educação. Se você pega numa outra empresa, já muda totalmente, né? Quer dizer, a partir do momento que ela fez o teste, se comprovou que está com a doença, com o Covid, é afastado. Sim. Caso contrário, não. E aí fica uma coisa muito pessoal, né? Quer dizer, o indivíduo ele tem que tomar esse cuidado ou tomar essa atitude de falar, olha, a minha esposa está com o Covid, eu até agora não estou sentindo nada. Né? Às vezes a pessoa ela espera ter os sintomas e aí tem pessoas que são assintomáticas. Então é uma situação muito complicada para a empresa, né? Para a empresa tomar uma providência, ela não tem como desconfiar, né? Não se toma uma atitude desconfiando do funcionário. É o funcionário que traz essa informação. E fica numa situação bem complicada, né, Alonso? Como é que você trata disso? Como é que você, num assunto, e acontece, às vezes conversando, nossa, sabe que minha esposa está, mas eu não estou. Quer dizer, vive debaixo do mesmo teto. E às vezes acontece, da esposa pegar, sim, o marido sim. não. Não, tem tudo isso sim, viu, Neto? Acho que são questões que você deve avaliar, né, com cautela. Eu particularmente entendo que a empresa ela deve sim buscar, né, respaldo, ela tem que realmente fazer o necessário, ela precisa fazer com que seus funcionários tenham consciência, busquem, né, a respeito disso as informações necessárias, o isolamento, quando se tem, está com o Covid, precisa ser feito, o distanciamento, máscara, álcool gel. Porque, na verdade, Neto, eu conheço, assim, como todos nós conhecemos, temos pessoas que falam, são resistentes, eu não vou tomar e ponto final. Tem que respeitar o dia. Pronto, é o respeito dela. Mas ela também tem que ter consequência, né? Tem que saber da consequência que isso poderá. Porque é o seguinte, está provado isso, que a consequência para algumas pessoas é zero, para outras pessoas é a morte. Exato, né? exatamente. Agora, eu faço um paralelo aqui ao juiz que tomou essa atitude de voltar o funcionário. Por que com o cigarro se toma uma providência e a pessoa pode ser suspensa? Enfim, e tem empresas que hoje já não tem mais lugar que possa fumar. Né? Agora, o porquê que não pode fumar?
Eu queria que você explicasse, eu gostaria de fazer um paralelo entre a pessoa usar máscara e tomar uma vacina, né, e a pessoa fumar. Porque quando a pessoa fuma, está prejudicando ela. Neto, prejudica terceiros. Legal, concordo também. No ambiente de trabalho, como esse daqui, o Thiago vai fumar aqui dentro, vai prejudicar a Ana, vai prejudicar a Maria, vai me prejudicar. Thiago, aqui dentro tem uma lei que você não pode fumar. Então há uma lei para isso. Não pode. E por que nesse caso, que é uma doença, que é um vírus, a pessoa não quero usar máscara, não vou usar máscara. Eu não quero tomar vacina, não vou tomar vacina. E aí tudo bem. Eu acho que você fez um paralelo muito interessante, né? Eu digo sempre que a única lei que realmente pegou no Brasil foi essa lei. É verdade. Né? É verdade. É verdade. A única lei que pegou realmente no Brasil, que todo mundo obedece, é a lei do antifumo. Isso... É verdade. Eu desconheço qual. Eu confesso a você assim que de imediato não consigo lembrar qual outra lei que fala, não, essa lei funciona. O pessoal obedece, exatamente. Só olhando para a placa. Exatamente. O não pise na grama, o pessoal pisa na placa, não estacione em lugar para idoso, o pessoal estaciona. Não adianta. Mas você. foi um Exato, longo, você né, não para. Por exemplo, né, eu tenho, meu filho estuda, né, meus filhos estudam em um determinado lugar que o lado, né, onde as pessoas entram com os carros para deixar os filhos já próximo, para evitar, né, né, porque é pequeno, tem risco de acidente, né, mas as pessoas que estão esperando os filhos saírem, eles aguardam. Então as pessoas que estão atrás acham que eles estão na fila e fica parado. Né? E ali não pode. Já foi enviado, tal. Ou seja, as pessoas teimam em contramão, né, em direção contrária à lei, né? Vamos dizer assim, né, é uma regra. A questão do Covid, eu acho que a forma como foi colocado dentro do ano, né, de 2020, foi tudo muito complicado. Eu acho que poderia ter feito, né, não sou político, também não, mas gosto só de opinar, né? Eu acho que a forma como foi colocada em 2020, quando realmente surgiu a situação do estado de calamidade, que já em janeiro nós sabíamos, né, já haviam comentários de que poderia ser um problema isso, eu acho que esse ponto, a colocação por parte dos governos, digamos assim, da imprensa, poderia ter sido melhor equacionado. Eu acho que não causava tanto impacto. Né? Vamos vacinar tal pessoa, tal isso, tal aquilo, né? A economia parou. Parou, travou. A economia parou, nós tivemos aí várias empresas que não conseguem mais capital, quebraram, demissões em massa, os contratos de trabalho foram suspensos, redução de jornada, redução de salário, mas isso é na questão excepcional. Não havia não houve, pelo menos assim, algo de... A empresa que tem o caixa, ela conseguiu pelo menos 6, 7 meses. Sim, as empresas que a grande maioria que nós temos, grande maioria não tinha caixa. Ela trabalha com rotatividade. E essa rotatividade parou. Restaurantes, por exemplo. Claro. Demitiu, quebrou. Né? Como é que você vai? Restaurantes. Segurar um garçom. Exatamente. Né? Setor de eventos. Né? Eventos, exatamente. Né? Eventos. O nosso amigo Tubinho, por exemplo. Né? Eu acompanhei com ele de perto várias questões. Né? Todos, ou seja, eu acho que poderia ter sido colocado outras formas e se criou um mito, né? Digamos assim, o problema existe, é fato. Eu tive Covid, minha esposa teve Covid. É fato, realmente é fato. Mas não existe uma eficácia. Se você me falar que essas vacinas são 100% eficazes, eu confesso a você que eu ainda desconfio. Eu não vou concordar, mas é uma opinião de cada um. Claro. Né? E a empresa, como é que fica? A empresa ela tem que ir de acordo com o seu protocolo, ela tem que criar o seu protocolo. O funcionário não quer realmente ser vacinado. Ele tem que ter consciência que poderá a empresa demiti-lo, se por justa causa ou sem justa causa, é uma outra esfera que nós vamos discutir no judiciário. Mas ele tem que ter consciência que a empresa, se por um acaso a
aquele funcionário que se recusa a tomar vacina vai para o ambiente da empresa e, de repente, outros são contaminados, pode ser que não foi contaminado por aquele funcionário. Aham. Pode ser, acontece. Acontece, né? no transporte. Acontece, né? Porque está no ar, né? Claro, As pessoas claro. falam, né? O pessoal da medicina diz que você é no ar, que pega, não sei o que e tal. E, de repente, 2, 3 funcionários acabam falecendo e o óbito vai para o Covid. A responsabilidade de quem? Do empregador. A indenização vai em cima de quem? Do empregador. E aquele funcionário? Como é que você vai demitir aquele funcionário que não sabia se estava ou não com Covid, que se recusou a tomar vacina? Então, eu acho que nós temos muito ainda que caminhar com isso. E Agora, precisamos olha que tomar interessante. cuidado, né, com o que se Fazer aplica. um paralelo aqui, que muito está sendo falado, a questão dos Estados Unidos pelas pessoas que não querem vacinar. Lembrando que a história já provou que a vacina é o que salva. É só a gente pegar na história as grandes descobertas das vacinas, como salvar a própria penicilina, que não é uma vacina, mas é um remédio que tratou, que as pessoas também não queriam tomar, né? Quer dizer, a gente tem que acreditar na evolução da ciência. Isso também é fato, não podemos parar no tempo, né? Lembrar de 1800, 1700, que as pessoas morriam de gripe e negar tudo que a ciência fez. Mas vamos aos Estados Unidos, que é um país que a gente gosta muito, né? A gente gosta tudo dos Estados Unidos, a cultura, né? Os filmes. Vamos aos Estados Unidos. Lá tem uma boa parte da população, diferente do Brasil, que não quer tomar vacina. Mas lá você não entra no estabelecimento se você não apresentar a carteirinha. Então, essa dissonância, né, num país que é os Estados Unidos, que ali é um país democrático, que a gente precisa pegar também. Quer dizer, o sujeito ele não quer tomar vacina, vai procurar outro emprego. Não pode ser assim? Por que os Estados Unidos é dessa maneira? O presidente comeu a pizza na calçada. Isso é fato. Não é que ele quis comer na calçada, que ele queria olhar os prédios. Ele não pode entrar. É o presidente do Brasil. Não interessa. Estados Unidos não interessa. O presidente do Brasil, da Rússia, lei dos Estados Unidos é lei. Aqui, quando veio o Dória inaugurar uma creche, não sei porquê, fecha-se 3 bairros, as pessoas não podem ir ao médico, não tem ônibus que entra, fecha as vias, porque veio um governador do estado de São Paulo. Tudo bem, tem que ter segurança, agora fechar a via não dá. Nos Estados Unidos, o presidente do Brasil vai comer na rua, porque não pode, se não tiver a carteirinha, não entra no estabelecimento. Por que essa diferença é tão grande nos Estados Unidos e Brasil, Alonso? Você que estuda bastante e já foi para os Estados Unidos várias vezes e você sabe que lá a lei funciona. É cultura. Cultura. Eu não tenho outra definição. Eu não vejo outra definição. Desculpa até a minha colocação assim de forma objetiva, né? Mas eu não vejo outra definição para isso. Citamos vários exemplos aqui, né? Sim. Não pode estacionar, não pode parar, pode fazer isso, pode fazer aquilo e tal. As pessoas vão e quebram as regras. Aqui faz. Né? Lá, ele atravessa na faixa. Exato, lá você fica. Lá é interessante, você quando vai para outro país, você obedece às regras lá. Né? Você obedece às regras lá. Você fica lá, você fica na fila, você espera ser atendida. Né? Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E aqui, quando você vem para o teu país, pode tudo. É questão cultural. A cultura nossa, acho que é o ponto principal. Mas, Neto, eu vejo Você sabe também... que eu, conversando rapidamente, nós temos uma amiga em comum, que é a proprietária do Baru Restaurante, na Carlos Botelho. Aliás, um abraço a toda a equipe lá, um restaurante coreano maravilhoso, que fica na Carlos Botelho. A Cecília, beijo para Cecília. Eu tive o prazer, né? A Cecília, além de ser uma grande empresária, é uma excelente comunicadora. Né? Então, às vezes que eu fui lá jantar, a gente ficou conversando, e você... A Cecília é fantástica. De uma cultura, de uma né? cultura extraordinária. Viajou o mundo inteiro. E ela fala exatamente isso. Ela fala, eu lembro de uma das frases que ela falou, contando as histórias, né? Uma grande contadora de histórias também.
Ela falou assim, quando você está num país que não é o seu, a primeira coisa que você tem que fazer é respeitar aquele país. Respeitar o país. Né? Se você vai passear, eu não tive a oportunidade, não sei se já foi, Alonso, nos países do Oriente, tem certas leis, certos costumes, que não importa que você é do Ocidente, você vai ter que respeitar. Ela falou bastante sobre isso. Né? Então, acho que esse é o ponto também. Talvez até para nós, esse entendimento de sair do país, de olhar outras culturas, parece que a gente olha com os olhos de... Eles são atrasados. O Brasil tem isso ainda. Tem, eu vejo tudo isso, Neto, com a questão política nossa muito complicada. A política nossa está, assim, partindo para um lado, né, digamos assim, caminhando, uma questão muito tensa, as pessoas não têm mais aquele diálogo, né, aquela flexibilização. Né. Hoje não se tem isso, não tem mais. Já a partir do momento que, quando você começa a inflamar por uma determinada brutalidade, digamos assim, não é esse o termo que eu queria usar, mas enfim, eu acho que você acaba... Transigência, né? Exato, partindo para isso. Uhum. Então, você hoje precisa tomar muito cuidado com o que você fala, com o que você opina. Sim. A sua liberdade de expressão não pode ser mais como liberdade de expressão, como é que determina a Constituição. E aí vai uma série de fatores que acaba traduzindo naquilo que eu volto a dizer, cultural. Uhum. Cultural. Se você ensina teu filho a fazer tal coisa desde pequeno, ele vai caminhando. Se você ensinar outra coisa, mas ele vai crescer. Bom, a partir do momento que ele tem a maioridade, aí ele vai ter uma outra visão do mundo, né? Mas enquanto ele estiver sob o seu cuidado, você vai guiando, né? Guiando, doutrinando ele, né? Então, não sei, eu ainda vejo... Nós vamos passar por situações ainda muito complicadas, viu, Neto? Mas, doutor, ainda falando sobre a vacina, queria saber também a respeito das pessoas que estão em home office, que também é um advento, né, do home office, que acho que chegou para ficar, né? Sim, não sim. Tem volta em muitas empresas, não tem volta. Isso é a realidade nossa. E nesse caso, doutor, como fica o colaborador que não vai voltar para a empresa e vai continuar trabalhando apenas em home office? A empresa pode obrigá-lo a tomar vacina? Como é que fica essa situação? Então, eu escrevi muito sobre isso e agora, recentemente, vai ser lançado um livro, né, que eu tive a oportunidade de participar, sobre a questão do teletrabalho. Eu vou voltar só um pouquinho antes, para a gente recordar algumas coisas. Quando surgiu a questão do teletrabalho, o teletrabalho ele já existia, tá, na Europa. A Europa já aplicava isso há muito tempo, né? E a Justiça do Trabalho aqui no Brasil, ela não reconhecia o teletrabalho. Mesmo. Ela entendia que esse tipo de contrato de trabalho aqui no Brasil não era viável. Olha. Por quê? Porque é a questão da história do direito do trabalho, a questão dos trabalhadores, o hipossuficiente, uma série de fatores em que a Justiça do Trabalho entendia que naquele momento não era propício a aplicação do teletrabalho. A partir de 2017, quando veio a reforma trabalhista, já com o teletrabalho incluído, okay, né, na legislação trabalhista, começou-se uma avalanche de discussões e críticas quanto ao legislador, que é aplicação, porque isso não pode, tal, isso, tá. Então, o contrato de teletrabalho para o Brasil era um contrato de trabalho atípico e a partir de 2017 passou a ser típico, ou seja, já está valendo. Né? E hoje dão uma palmatória após a pandemia para a aplicação do teletrabalho. Nós temos uma diferença, teletrabalho e home office. Tá? O teletrabalho ele é no sentido, eu sou contratado para exercer meu contrato de trabalho no sistema teletrabalho. Então, eu já sou contratado para aquilo.
O home office não, é o que estamos vivendo hoje, de forma presencial, e a partir de agora passo a ficar em casa, né? Ter aí o home office em casa, né? Então nós temos essa diferença só de terminologia, mas as regras passam a ser a mesma. Aí depois tem a questão que o empregador ele é obrigado a custear uma parte, tal, etc, né? O Banco Itaú, quando surgiu tudo isso, o Banco Itaú disponibilizou cadeiras, computadores para muitos empregados. E adaptou a residência. Para a residência, né? É obrigado a tomar vacina? Ora, o trabalhador que está no sistema home office, ele é obrigado a tomar vacina? Não vou dizer que ele é obrigado a tomar vacina, mas ele vai ter uma hora que ele vai sair daquela situação. Daquela situação contratual, né? Claro. Ele vai precisar sair. Aí caberá a ele. Porque a empresa não pode falar, você vai tomar vacina, você não. Eu entendo ainda que nesse ponto, quando é home office, você tem que tomar uma série de cuidados, né? Para que essa tua fala com o empregado ele não venha num caso de assédio moral. Né? Hoje nós temos, no direito do trabalho, surgindo um problema muito sério do estresse. É que tirou o cigarro, daí as pessoas... Proibiu o cigarro, as pessoas ficam estressadas. Claro justamente porque o estresse está relacionado ao home office. Ao home office. Porque você não está sozinho em casa. Exatamente. Você está fazendo um monte de coisa. Entendeu? E nesse ponto, né, a trabalhadora, a mulher, foi a maior prejudicada nesse sentido. Por quê? Era muito simples, aqui vou fazer algo bem simples, se eu estiver errado aqui, talvez eu possa... Mas assim, ela levantava, né, já dentro do período dela da manhã, então ela já preparava todo aquele ambiente, os filhos iam para a escola, né, o marido saía, ela ia para o trabalho, e essa era a rotina. Essa era a rotina. De repente, todo mundo dentro de uma redoma. Exato. Né? Os filhos não podem mais frequentar as escolas públicas, as escolas privadas, o contrato de trabalho dela modificou, o marido também. Ela tem que ajudar as crianças, ela tem que... A mudança da rotina. Eu acho, e hoje eu recebi um vídeo muito interessante, né? Todo mundo reclama de tempo, reclamava do tempo. Pois é. Eu não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo, não tenho isso aqui, não babá. E aí, quando nós somos colocados para dentro de casa, trabalhar no sistema home office, hoje reclamamos que nós temos tempo demais. Não é? E onde está o tempo? Pois é. Na qualidade de vida? Né? Você chega em qualquer momento numa loja e fala, eu quero comprar R$5 de qualidade de vida, você me vende? Não vende, né? Não vende, né? Não tem. Né? Então, esse trabalho hoje do home office, ele veio realmente para ficar, não vai mudar. Né? Já está devidamente comprovado, todo custo. E empresa empresa é custo, é operacional. Tem os seus prós, tem os seus contras, também concordo. A questão da educação, eu particularmente dou aula online, né? Leciono, mas precisa voltar, né? Porque eu acho que a questão do aspecto acadêmico em si, você precisa ter o aluno na sala de aula. Ele precisa ter ali, eu acho que é ali que ele prende atenção. Pode ser bom, pode ser isso e tal. Mas ele vai, né? A gente sabe, desliga a câmera, fica lá, olha, vai fazer outra coisa. A gente sabe, nós estamos num país, né, assim, numa situação diferenciada. Né? Então, o trabalhador que está em home office, ele é obrigado a tomar vacina? Depende da situação em que ele é colocado. A qualquer momento ele pode ser solicitado para dentro da empresa. Eu quero que você venha para dentro da empresa fazer aí uma reunião com a tua equipe, mas melhor fazer a reunião aqui dentro. Chama todo mundo. Exato. E aí, como é que você vai fazer? Eu estive agora recentemente num fórum aqui na região, conversando com a atendente, ela já me falou, olha, doutor, a partir da semana que vem, tal dia, não me lembro,
será obrigatório a apresentação da carteira de vacina. E qual que é o mal nisso? O que está errado nisso? Nenhum. Se vai dar certo ou não, não sei. Mas vamos apoiar a ideia. Ó, vai ter que usar? Vai ter que usar. Vai ter que levar ela? Vai ter que levar ela. Para você viajar para outro país, aí a febre amarela, ela é obrigatória. Claro, claro, né? claro. E por que não agora o Covid? Qual que é a diferença? Não sei também, mas eu não sou médico, a minha área é totalmente diferente, né? Mas você precisa, vai ter que levar, vai ter que comprovar, vai ter que fazer todo um protocolo. Olha você viu o que está acontecendo na Austrália? A população não quer lockdown, vacina, e está enfrentando a polícia. E agora o governo lá criou um aplicativo que todos com celular tocam o aplicativo, você tem que avisar onde você está. E mostrar o ambiente onde você está. Que é para ficar em casa. Porque a Austrália está tendo muito problema. Então nós estamos chegando num ponto onde caminha a humanidade, né? É o nome do filme, né? Onde caminha a humanidade, né? E é isso que nós estamos caminhando. Para onde nós vamos caminhar? Não sei. Como é que as empresas precisam gerar empregos. Nós estamos hoje com 14 milhões de desempregados. Sim. Vai ter emprego para todo mundo? Não vai. Não vai ter emprego para todo mundo. Isso já é fato, né? Fato. Vamos conseguir criar 5 milhões de emprego? Também não vamos. Nós vamos criar 5 milhões de emprego. As pessoas perderam seus empregos nessa pandemia e precisam trabalhar, precisam ter um rendimento, né? Abriram lanchonete, lava-jato, alguma coisa nesse sentido. Por quê? Porque eles precisam criar. Né? Os órgãos públicos, principalmente o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, criou uma cartilha de como que as empresas têm que ser feito e tal. Mas, assim, é muito objetivo, é subjetivo, na verdade, né? Aquela cartilha... Estou até com ele aberto aqui, Lucas, se você quiser colocar. Pode jogar. Esse aqui, né? Exato, Ministério Público, está publicado na internet, né? Exato. É só você, Grupo de Trabalho Nacional. E me falar que isso... eu conheço os procuradores que fizeram a cartilha. Tem Guia técnico interno. Tem, exato, né? exato. Mas, vejam, isso aqui é para a empresa seguir. É um segmento, é obrigatório? Não. Mas a empresa pode fazer um guia prático dela? Pode. A empresa pode. Ela pode fazer um guia prático nesse sentido e criar, orientar, fazer com que a empresa tenha a sua preocupação, com que os funcionários também possam, né, criar os seus elementos. E isso é natural, né? Isso tudo realmente tem que ser feito. São orientações. Né? Orientações, não obrigações. É uma orientação para que você venha ter consciência do que realmente é. Mas não é só as empresas, aí precisa ter o outro lado também. Né? Precisa aí, no caso, o sindicato precisa estar orientando seus funcionários, né? Os trabalhadores precisam estar conscientes, né, de que realmente há uma necessidade e, assim, quando vai passar? Não sabemos, né? Não sabemos, é uma incógnita. Alô, essa coisa é bem complicada, eu concordo com você do jeito que você está colocando. Enquanto nos Estados Unidos a gente vê xerife de moto atrás de outdoor, multando cada veículo que passa 2 milhas acima, aqui a gente tem representante do povo, se diz representante do povo, dando martelada em radar. Né? Então, enquanto a gente vê ainda os que estão em cima, que deveriam ser exemplo de organização, de respeito, desrespeitar leis, desrespeitar, por exemplo, o limite de velocidade, quebrar um radar. Nos Estados Unidos a gente vê xerife atrás de outdoor e ninguém vai bater no xerife, ninguém vai dar martelada no xerife. Então está na hora de a gente começar a olhar algumas coisas no mundo, já que a gente se espelha tanto, né? Começar a olhar algumas coisas também que lá... Por que lá funciona? Por que lá tem que exigir sua carteirinha e funciona na porta da pizzaria? E não vai entrar, não importa quem é. Por que lá ninguém fica bravo com o xerife que está atrás do outdoor? Está reprisando agora, é da época do Alonso, não da minha época, hein? Está reprisando chips.
agora aqui na TV Ativa. Tá certo, ele é engraçadinho, né? Assistia Chips, né? Eu assistia. Muito, né? Pô, era demais. Muito, o Chips muito. ficava lá com as motos dele, atrás Três patetas e assim vai. 7 Mary 3 e 4, ficava atrás da... E iam atrás, ó, excesso de velocidade, pode pagar. E ninguém levantava a voz. Aqui, o sujeito pega o martelo, quer dar martelada num aparelho que só multa você se você estiver acima da velocidade. Então tem certas coisas nesse país que a gente não muda. A gente exige, mas a gente não faz. Eu acho que tem duas situações que caminham junto. Cultura e corrupção. Lado a lado, né? Quando tem uma, não tem outra. E aí, rapaz, e aí, quando assim, tem uma, não tem outra, né? Eu não vou nem abrir esse espaço aqui, porque senão eu posso, né? Mas são caminhos, né? Caminhos que... Mas você sabe que eu estive no Uruguai dando aula, né? Foi um dos primeiros países que me convidaram para lecionar. E eu tive o prazer de conhecer a Universidade Pública do Uruguai, que é o mesmo estilo, o mesmo modelo da USP aqui no Brasil. E nós fomos na pizzaria. Assim, a hora que nós entramos, o garçom lá já viu que nós éramos estrangeiros. Uhum. Na hora ele já veio e falou assim para nós, aqui o ICMS vocês não pagam, tá? Olha só, que beleza, hein? Falei, nossa, mas por que isso? Porque vocês estão gastando dentro do nosso país. Então, já está isento. Já está, né? É uma lei lá dentro que o estrangeiro que for para o Uruguai, o ICMS ele não é cobrado, porque ele vai deixar automaticamente o dinheiro lá. Aí fala, mas a população paga. Não, a população paga de forma diferenciada lá no Uruguai. Eu achei fantástico isso. Falei, puxa, virou uma coisa que poderia ser aplicado, né? Na Argentina, agora, recentemente, as mães que possuem filhos e não têm condições de criá-los, né? O governo argentino editou uma lei que está aposentando elas. Olha só. Tem lá toda uma espécie de comprovação, de Sim. requisitos, né? Tem uma série de fatores que eu não me lembro agora. Tá. Mas eu achei fantástico, você vê argentino. Sim. O que falta no Brasil? Isso aí também, né, Neto? Aí é outra situação cultural, né? Mas eu vejo que nós estamos vivendo um momento tenso na área econômica, na área social, na área política e na área jurídica. A gente precisa tomar cuidado para que as nossas instituições não fiquem, né, desprotegidas. Essa é a realidade. E caiam no descrédito. Tomar muito cuidado com isso. O professor, a gente faz uma pergunta, ele dá todo o histórico, né? Esse conteúdo é muito bom, viu, professor? Que é isso, Alonso, obrigado. muito obrigado. Agradeço. Olha, mais uma dúvida, agora falando a respeito da máscara, né? Ela mandou a pergunta, não quer se identificar, né? Por favor, não quero me identificar, mas tem uma dúvida. Minha colega na mesa ao lado da minha se recusa a usar a máscara. Só coloca quando o nosso chefe entra na sala. Que beleza. Me sinto insegura, mas, por outro lado, não quero prejudicá-la. O que devo fazer nesse caso, doutor? Além, olha, se você estivesse lendo isso aqui em inglês, eu ia falar, é no Brasil. Não é? Tivesse lendo, isso é no Brasil, não é? Não é? Não é? Tiver tudo escrito em inglês, é no Brasil. Só no Brasil a gente tem esse jeitinho, né, de enganar o chefe. Então, rapaz, você sabe que uma das minhas aulas, quando é presencial na Condo, né? Eu espero voltar isso, né? Espero voltar. Eu falo muito do artigo 482 da CLT, que trata da justa causa. E trabalho nos pontos lá que... Hoje, a questão do celular, rapaz, é um problema seríssimo, né? Problema sério no ambiente de trabalho. Um dos piores pontos que a empresa tem que realmente lidar é a questão de celular no ambiente de trabalho. O uso excessivo da internet, aquelas coisas todas. Mas quando nós não tínhamos todo esse equipamento hoje que o celular tem, né? Sim. Os iPhones da vida aí, eu sempre falava, né, até então,
em sala de aula, esse abuso para acessar a internet. Aí eu pergunto, quando você é contratado pela empresa, está no seu contrato de trabalho que você pode acessar a internet, o UOL grátis por 5 minutos? Não está, né? Nenhuma empresa vai colocar isso. E por que você entra? Né? Lembra daqueles telefones que também é da época do Neto, né? Do meu tempo, né? Vários ramais, né? Deixa eu te falar, eu perguntei outro dia aqui, alguém já viu? Perguntei aqui. Não é. Foi para Ana, se eu não me engano. Ana, você discava na... Como é que chama aquele... Tem um nome do disco ali? Ela ficou olhando assim, como assim? Você nunca discou? Ela ficou olhando pra minha cara. Ela se fingindo que nunca ligou, nunca usou, né? É você. O Lucas, tudo bem, nunca viu um aparelho desse. Talvez no museu lá do Gustavo Teixeira em São Pedro. Mas você nunca colocou o dedinho ali, disquete? Nunca, Ana. É muito cara de pau, Lúcio. Tem 24 anos. E a questão do ramal, né? O ramal 1, o ramal 2, a secretária, sim. né? E aí o que... Né? Normalmente era quase 8, 10, né, ali, ramais. E sempre tinha um disponível para quem? Para a secretária. Ficar falando com quem? Com as amigas. Com as amigas. Não era assim? Né? O chefe está chegando, apertava o botão. E eu cheguei a ver isso há muito tempo, né? Muito. Eu trabalhava num escritório meu, lá em Araras, né? Então, tudo isso, né, é questão cultural. E eu não... O caso da... Não tô amiga, questão cultural. Né? Por outro lado, a empresa ela precisa, assim, né? É proibido o uso de celular no ambiente, ela vai colocar uma circular. Né? Então, as empresas precisam colocar circulares. Em decorrência do problema que nós estamos vivendo, é obrigatória a máscara, fazer o isolamento. Né? E aí é evidente que, caso ela se recusa a usar máscara, faz advertência. Tem que ser Suspende assim. o contrato de trabalho. Tem que ser né? assim. Agora, a amiga dela aí, você precisa tomar cuidado aí, porque ela está encobrindo a amiga, né? Vamos falar o português claro, né? Ela está, né, aliviando, que pode também, numa situação... Ela própria ser prejudicada. Também. Aí. Tanto pela empresa, quanto pela questão da área médica. Né? Sim. Então, se ela realmente, isso está incomodando, então... Né, tudo bem que a tua amiga que você não quer prejudicar, entendo, né? Entendemos, isso é perfeitamente. Mas tem outras coisas envolvidas. Mas né? tem outras coisas. Ela precisa falar, chegar e falar, não dá mais, eu tenho um receio, tal, né? Claro. Porque muitas vezes a pessoa, eu não quero tomar vacina. Vou deixar um ponto claro nisso, né? Que eu acabei de fazer agora recentemente um artigo para ser publicado. Eu me recuso. Tá bom, você recusa porque eu tenho problema de saúde, porque é isso, porque aí já é uma outra, aquelas comorbidades que nós sabemos. Né? Aí então você, a empresa, precisa estar ciente, você precisa olhar de outra forma para isso. Não o simples fato de recusar já vai advertir e fazer demissão. Não é isso. Por que você não quer tomar a vacina? Eu tenho isso. E apresentar documentos, né? Apresentar documento, não basta só falar, né? Então você tem que apresentar documentos para reforçar aquilo que realmente é essencial, né? Mas assim, volto a falar para você, Neto, nós vamos discutir isso por muito tempo ainda, tá? Lúcio, por muito tempo. Eu quero agradecer a sua presença aqui. Eu acho que é um assunto pertinente, as pessoas participando, sempre, né, o público sempre trazendo situações reais, né? Que é aquilo que você vê no dia a dia, né? Sempre prestando aí o seu trabalho, também a sua dedicação na área de direito para as empresas aqui de Piracicaba. A gente sempre fala isso, não só Piracicaba, de toda a região, né? Prestando o seu trabalho, a sua orientação, que é muito importante. E aqui no programa Piracicaba Agora também, da mesma forma, orientando a população, que são perguntas como o próprio convívio, né? Você vê a preocupação dessa telespectadora com a saúde da própria amiga e com a situação muito chata, né? É tão chato. Quando a gente vai começar a entender que é chato enganar o outro? É ruim, não é legal você enganar. O auto-engano já é péssimo, né? E você ficar enganando outra pessoa no ambiente que você pode estar te dando seu sustento,
né? Tem que ser franco e direto, enfim, e ajudar, né? Às vezes o patrão, só uma coisa para colocar, você pode falar isso que você trabalha direto com isso. Às vezes o chefe, que pode ser o patrão, não mandou embora ninguém e está se sacrificando para manter as duas funcionárias. E aí tem uma desfeita dessa, a funcionária fica enganando o próprio chefe. Não é verdade? Não é? Era o momento de cortar trabalho. Eu vou deixar bem claro aqui, né, a todos que estão nos assistindo. Eu era uma pessoa assim, ó, até então, quando surgiu tudo isso, eu sempre fui crítico. O problema não é tanto, acho que é um pouco de exagero. Então, eu sempre fui. O pessoal do escritório falava, não, calma, não é assim. Tá? Minha esposa, né, também falava assim, ó, para com isso. E eu sempre falava isso. A partir do momento que eu testei positivo, minha opinião mudou. Mudou, falou, realmente acho que a situação é um pouco mais aquilo que eu já imaginava. Tudo bem que nós não temos uma eficácia ainda na medicina, não tem uma eficácia. Nós estamos sendo preparados para isso. Né? Vamos pegar, por exemplo, a poliomielite. Quantos anos estão estudando isso, né? Para chegar, né? Para vacina. Então, ou seja, não é de uma vacina feita aí há 6 meses, 7 meses, uma rapidez enorme, né? Quem trouxe o vírus, quem não trouxe, não interessa, já está mais que pacificado em determinadas situações. Mas o problema tem que ser encarado, precisa. Eu vejo aqui a menina, né? Eu entendo, né? Nós temos que entender o lado dela realmente. Não quero prejudicá-la, porque de repente também tem crianças para, né, cuidar, aquelas coisas todas, né? Mas precisa primeiro pensar no ambiente coletivo. Precisa pensar no ambiente coletivo. Se na sala somente há 2 mesas, ela e a amiga, você consegue fazer o distanciamento, né? Mas se na sala mais gente, mais funcionário, então são coisas que realmente precisa tomar cuidado. Mas enfim, Neto, eu agradeço imensamente em casa aqui, falar com tudo isso. A gente, né, tem diversas opiniões, conheço vários amigos que tem opiniões diversas, contrárias. Acho que é isso que realmente é bacana, e você vai construindo, né? Vai construindo. Mas o problema maior nosso mesmo está naqueles 2 pontos no início da nossa conversa, né? A cultura e a corrupção. Isso daí acho que precisa pensar bem. Mas vai demorar ainda, viu, né? E a escolha é nossa. Vai demorar. A escolha é nossa. A gente não quer mais corrupção, que a gente escolha a escolha é nossa, exatamente. Mas, enfim, agradeço. Muito obrigado. Obrigado aí os minutos aí que nós tomamos o tempo aqui de todo mundo também. É sempre uma aula a sua presença aqui conosco. Eu que agradeço, agradeço muito. Muito obrigado. Obrigado, Alonso. Obrigado pela sua presença, viu? Valeu!